Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jornada Literária. Se você gostar desse conteúdo, peço por favor que clique no joinha, se inscreva e, se quiser incentivar este trabalho, pode contribuir através do Apoia-se Leitura Narrada. Se você chegou até aqui, obrigada. A Conquista da Felicidade, por Bertrand Russell, parte 6. Capítulo 6. Inveja. Depois da preocupação, uma das causas mais poderosas da infelicidade é provavelmente a inveja. Quanto a mim, diria que a inveja é uma das paixões humanas mais universais e mais arraigadas. É bastante notável nas crianças que ainda não completaram seu primeiro ano de vida, e todo educador deve tratá-la com muito respeito e cuidado. A mais leve aparência de que estejamos favorecendo uma criança em detrimento de outra é rapidamente percebida e causa ressentimento. Todo aquele que cuida de crianças deve observar uma justiça distributiva absoluta, rígida e invariável. Mas as crianças são apenas um pouco mais claras que os adultos em suas manifestações de inveja e de ciúme, que é uma forma especial de inveja. A emoção tem tanta força nos adultos quanto nas crianças. Um bom exemplo são as criadas. Lembro-me de que uma das nossas, que era casada, ficou grávida, e logo lhe dissemos que durante esse tempo não carregasse peso. O resultado instantâneo foi que todas as outras adotaram a mesma atitude e todo o trabalho desse tipo passou a ser feito por nós mesmos. A inveja é a base da democracia. Heráclito afirma que todos os habitantes de Éfeso deveriam ser enforcados por haverem dito, abre aspas, ninguém será o primeiro entre nós, fecha aspas. O movimento democrático nas cidades-estado gregas inspirou-se com certeza nesta paixão e o mesmo pode ser dito quanto à democracia moderna. É verdade que existe uma teoria idealista segundo a qual a democracia é a melhor forma de governo. Eu mesmo acredito que esta teoria esteja certa. No entanto, não existe nenhum aspecto da prática política no qual as teorias idealistas tenham força suficiente para provar grandes mudanças. Quando são produzidas grandes mudanças, as teorias que as justificam aparentam sempre uma máscara de paixão. E a paixão que deu impulso às teorias democráticas foi, sem dúvida, a paixão da inveja. Leiam, por exemplo, as memórias de Madame Roland, a quem se costuma representar com frequência como uma mulher generosa, inspirada pelo amor ao povo. O leitor descobrirá que aquilo que fez dessa mulher uma democrata tão veemente foi o fato de ser obrigada a usar a porta de serviço sempre que visitava uma mansão aristocrática. Entre as mulheres respeitáveis normais, a inveja desempenha um papel extraordinariamente importante. Imagine-se o leitor sentado numa composição do metrô em cujo carro entra uma mulher bem vestida. Repare como as outras mulheres olham para ela. Verá que todas elas, possivelmente com exceção apenas das que também se acham bem vestidas, lançam-lhe olhares malévolos, procurando tirar conclusões eivadas de menosprezo. O gosto pelo escândalo é uma manifestação dessa malevolência geral. Qualquer boato acerca de qualquer outra mulher é acatado rapidamente, mesmo sem provas convincentes. A elevada moralidade cumpre o mesmo propósito. Os que têm ocasião de pecar contra ela são invejados, e é considerado virtuoso castigá-los por seus pecados. Este tipo particular de virtude mostra-se gratificante por si mesmo. Mas entre os homens não ocorre diferentemente, com o único pormenor de que as mulheres consideram todas as outras como concorrentes, enquanto os homens, em geral, só experimentam tal sentimento por aqueles da mesma profissão. O leitor, por acaso, já cometeu a imprudência de elogiar um artista na frente de outro artista? Já elogiou um político na frente de outro político do mesmo partido? Já falou bem de um intelectual na frente de outro intelectual? Se o fez, aposto, sem medo de errar, que provocou uma explosão de ciúmes. Na correspondência entre Leibniz e Huygens, há numerosos lamentos entre o suposto fato de que Newton tinha ficado louco. Abre aspas. Não é terrível, fecha aspas, diziam um ao outro. Abre aspas. Que o gênio incomparável do Sr. Newton
tenha se enevoado com a perda da razão? Fecha aspas. E esses dois homens eminentes, carta após carta, choravam lágrimas de crocodilo com evidente regozijo. A verdade é que a desgraça que ambos lamentavam de forma tão hipócrita não ocorrera, embora um certo número de atitudes excêntricas por parte de Newton houvesse dado origem a tais boatos. Entre todas as características da condição humana normal, a inveja é a mais lamentável. O invejoso não só deseja causar dano, mas também não hesita em causá-lo, desde que anteveja a possibilidade de sair impune. Mas a inveja torna-o infeliz. Em vez de sentir prazer com o que tem, sofre pelo que os outros têm. Se puder, privará todos os demais de suas vantagens, o que para ele é tão satisfatório quanto conseguir essas mesmas vantagens para si. Se dá livre curso a essa paixão, torna-se deletério para tudo o que seja excelente, inclusive para as aplicações mais proveitosas das aptidões excepcionais. Por que um médico precisa ter um carro para visitar seus pacientes, quando um operário tem de ir a pé para o trabalho? Por que um pesquisador científico trabalha num gabinete com aquecimento, enquanto outros ficam à mercê da inclemência dos elementos? Por que um homem que possui um talento raro, de grande importância para o mundo, não precisa cuidar das tarefas domésticas mais extenuantes? A inveja não encontra resposta para tais perguntas, mas felizmente existe na condição humana uma paixão que compensa isso, a admiração. Quem quiser aumentar a felicidade humana deve buscar aumentar a admiração e reduzir a inveja. Existe algum remédio para a inveja? Para o santo, o remédio é a abnegação. Embora não seja possível haver entre os santos inveja de outros santos. Duvido muito que São Simeão, o estilita, houvesse ficado verdadeiramente alegre ao tomar conhecimento de que havia outro santo que permanecera por mais tempo sobre uma coluna ainda mais delgada. Porém, deixando os santos em paz, o único remédio contra a inveja no caso de homens e mulheres normais é a felicidade. E o problema é que a inveja constitui um terrível obstáculo para a felicidade. Creio que a inveja ganha força nos seres humanos pelos contratempos sofridos durante a infância. A criança que percebe uma preferência por parte dos mais velhos para com seu irmão ou irmã adquire o hábito da inveja e, quando sai para o mundo, começa por buscar as injustiças que justifiquem sua autoproclamada condição de vítima. Se tais injustiças ocorrem, percebe-as no mesmo instante. Se não ocorrem, imagina-as. Um homem desses só pode ser infeliz e tornar-se uma ameaça para os amigos que não têm como estar sempre alerta para evitar deslizes imaginários. Acreditando desde o início que ninguém gosta dele, seu comportamento acaba por concretizar tal crença. Outro contratempo da infância que acarreta o mesmo resultado é ter pais sem espírito paternal. Ainda que não haja irmãos injustamente favorecidos, a criança pode perceber que seus coleguinhas são mais queridos pelos pais deles do que ela própria pelos seus. Isso a levará a odiar as outras crianças e seus próprios pais, e, quando ela crescer, se verá como Ismael. Há certos tipos de felicidade a que todos têm direito por nascimento, e aqueles que se veem privados disso tornam-se mais tarde ressentidos e amargurados. Mas o invejoso pode dizer, abre aspas, de que me adianta saber que o remédio da inveja é a felicidade? Eu não posso ser feliz enquanto continuar sentindo inveja. E vocês vêm me dizer que não posso deixar de ser invejoso enquanto não for feliz. Fecha aspas. Contudo, a vida real nunca é tão lógica assim. O simples fato de termos consciência das causas dos sentimentos de inveja já representa um passo gigantesco para a nossa cura. O hábito de pensarmos fazendo comparações é fatal. Quando nos acontece algo agradável, é preciso desfrutá-lo plenamente, sem perder tempo, pensando que isso não é tão agradável como alguma outra coisa que esteja ocorrendo com outra pessoa. Abre aspas. Sim, está fazendo um lindo dia. Fecha aspas, dirá o invejoso. Abre aspas. É primavera, os pássaros cantam, as flores se abrem, mas tenho ouvido dizer que a primavera na Sicília é 1000 vezes mais bonita,
que os pássaros cantam melhor nos arvoredos do Helicão e que as rosas de Sharon são muito mais viçosas que as de meu jardim. Fecha aspas. Basta pensar dessa maneira para que então o sol perca o encanto. O gorjeio dos pássaros se transforme numa confusão sem graça de sons e já não vale a pena contemplar as flores. E é assim que o invejoso trata todas as outras alegrias da vida. Abre aspas. Sim, a mulher de meu coração é encantadora. Fecha aspas. Dirá para consigo. Abre aspas. Eu a amo e ela me ama. Mas como deve ter sido excepcionalmente bela a rainha de Sabá? Ah, se eu tivesse tido as oportunidades que teve Salomão. Fecha aspas. Todas essas comparações são absurdas e tolas. Dá no mesmo que a causa de nosso descontentamento seja a rainha de Sabá ou o nosso vizinho de porta. Para o sábio, o que temos não deixa de ser agradável porque outros têm outras coisas mais. Na realidade, a inveja é um vício em parte moral e em parte intelectual, que consiste em nunca ver as coisas como elas são, sem compará-las com outras. Vamos supor que eu ganhe um salário suficiente para minhas necessidades. Deveria estar satisfeito, mas de repente fico sabendo que outra pessoa, que não é melhor do que eu em nenhum aspecto, ganha o dobro. E, no mesmo instante, se tenho inclinação para a inveja, a satisfação que deveria causar-me aquilo que possuo se esvai e começo a ser devorado por uma sensação de injustiça. O remédio adequado para isso é a disciplina mental, o hábito de não remoer pensamentos inúteis. Afinal, o que pode ser mais invejável do que a felicidade? E, se posso curar-me da inveja, posso igualmente alcançar a felicidade e tornar-me objeto de inveja. Aposto que o homem que ganha o dobro de meu salário sofre, por sua vez, ao pensar que um terceiro recebe o dobro do que ele ganha, e assim sucessivamente. Se aquilo que o leitor deseja é a glória, tem tudo para invejar Napoleão. Mas Napoleão invejava César. Este alvejava Alexandre, o qual, com toda a certeza, invejava Hércules, que nunca existiu. Logo, não é possível livrar-se da inveja apenas por meio do êxito, porque sempre haverá na história ou na lenda alguém com um ainda maior. Podemos nos libertar da inveja desfrutando os prazeres que vêm a nosso encontro, fazendo o que precisa ser feito, evitando comparações com aqueles que acreditamos, muitas vezes de forma inteiramente equivocada, terem melhor sorte do que nós. A modéstia desnecessária tem muito a ver com a inveja. Costumamos considerar a modéstia como uma virtude, mas, em minha opinião, em suas formas mais extremas, a modéstia não é uma virtude. As pessoas modestas precisam de muita segurança e, em geral, não ousam enfrentar tarefas para as quais se acham perfeitamente preparadas. O modesto se sente eclipsado pelas pessoas de sua convivência. Portanto, é especialmente propenso à inveja e, por causa dela, à infelicidade e à má vontade. Quanto a mim, acredito que não há mal algum na educação de uma criança com vistas a fazer dela um tipo extraordinário. Não creio que um pavão inveje a cauda do outro, porque todo pavão está convencido de que sua cauda é a mais bonita do mundo. A consequência é que os pavões são aves pacíficas. Imagine o leitor como seria terrível a vida de um pavão se lhe ensinassem que é ruim ter uma boa opinião de si próprio. Toda vez que visse outro pavão exibindo sua cauda, diria, abre aspas, não devo pensar que minha cauda é mais bonita do que essa, pois seria um pecado de presunção, mas como eu gostaria que fosse, fecha aspas. E concluiria, abre aspas, esse odioso pavão está convencido de que é magnífico. E se lhe arrancasse algumas plumas. Assim, eu já não teria que ficar preocupado me comparando com ele. Fecha aspas. E poderia até pegar o outro numa armadilha, para mostrar que se tratava de um mau pavão, que não sabia comportar-se como um pavão, e denunciá-lo às autoridades. Pouco a pouco, estabeleceria os princípios de que os pavões com cauda especialmente belas são quase sempre maus, e que os bons governantes do reino dos pavões deveriam favorecer as aves humildes, limitando o número de plumas que um pavão deveria ter na cauda.
Firmado tal princípio, faria condenar à morte os pavões mais bonitos e, por fim, as caudas exuberantes se tornariam apenas uma pavorosa recordação do passado. Assim é a vitória da inveja disfarçada de moralidade. Não percebemos, porém, que, quando todo pavão se considera mais bonito do que os outros, toda essa repressão é desnecessária. Cada pavão espera ganhar o primeiro lugar em um concurso, e cada um deles, admirando a fêmea que lhe coube por sorte, acha-se convencido de que o ganhou. Certamente a inveja está extremamente associada à competição. Não invejamos a boa sorte que consideramos inteiramente fora de nosso alcance. Nas épocas em que a hierarquia social é fixa, as classes baixas não invejam as classes altas, já que há a crença de que a separação entre pobres e ricos foi ordenada por Deus. Os mendigos não invejam os milionários, embora invejem outros mendigos com mais sorte do que a deles. A falta de estabilidade da posição social no mundo moderno e as doutrinas igualitárias democrática e socialista ampliaram muito o âmbito da inveja. Por enquanto, isso não deixa de ser ruim, mas é um mal que precisamos suportar até havermos chegado a um sistema social mais justo. Quando pensamos racionalmente nas desigualdades, comprovamos que são injustas, desde que não estejam baseadas em algum mérito superior. E, enquanto as vemos como injustas, a inveja resultante terá cura apenas pela eliminação da injustiça. Por isso, a inveja, hoje, desempenha um papel tão importante. Os pobres invejam os ricos, as nações pobres invejam as ricas, as mulheres invejam os homens e as mulheres virtuosas invejam as não virtuosas que ficam impunes. Embora seja verdade que a inveja é a principal força promotora da justiça entre as diferentes classes, nações e sexos, também é verdade que o tipo de justiça que podemos esperar como consequência da inveja será, com toda a certeza, do pior tipo possível. Uma justiça empenhada em reduzir os prazeres dos bem-sucedidos e não em aumentar os prazeres dos desfavorecidos. As paixões que causam danos na vida particular também o fazem na vida pública. Não há como supor que algo tão ruim como a inveja possa produzir bons resultados. Portanto, aqueles que por motivos idealistas desejam profundas mudanças em nosso sistema social e um grande incremento da justiça social devem confiar em que sejam outras forças, contrárias à inveja, as responsáveis por tais mudanças. Todos os males estão relacionados entre si e qualquer um deles pode ser a causa de outro. A própria fadiga é uma causa bastante frequente da inveja. Quando um homem sente-se inapto para um trabalho que precisa fazer, experimenta um descontentamento geral que tem todas as possibilidades de assumir a forma de inveja para com aqueles que têm um trabalho menos exigente. Desse modo, uma das maneiras de reduzir a inveja consiste em reduzir a fadiga. Mas o mais importante é procurar uma vida que seja satisfatória para os instintos. Com efeito, muitas invejas que parecem unicamente profissionais têm um motivo sexual. É improvável que um homem feliz com a mulher e os filhos sinta muita inveja de outros por sua riqueza ou seus êxitos, desde que possa contar o suficiente para criar os filhos de uma maneira que considere adequada. Os elementos essenciais da felicidade humana são simples, tão simples que as pessoas sofisticadas não são capazes de admitir que é exatamente isso o que lhes falta. As mulheres que mencionamos há pouco, que olham com inveja para outras mulheres bem vestidas, de modo algum são felizes em sua vida instintiva. A felicidade instintiva é rara no mundo de fala inglesa, especialmente entre as mulheres. Nesse aspecto, a civilização parece haver errado o caminho. Se quisermos que haja menos inveja, será preciso encontrarmos a maneira de remediar tal situação. E, se ela não for encontrada, nossa civilização corre o perigo de acabar destruída numa orgia de ódio. Na antiguidade, as pessoas só invejavam seus vizinhos, porque quase não fazia ideia do resto do mundo. Agora, graças à educação e à imprensa, todos sabem muito, ainda que de modo abstrato, sobre grandes setores da humanidade dos quais não conhece um único indivíduo. Graças ao cinema, creem saber como vivem os ricos. Graças aos jornais,
têm muitas informações sobre a maldade das nações estrangeiras. Graças à propaganda, tomam conhecimento dos hábitos vergonhosos daqueles que têm a pele com uma pigmentação diferente da sua. Os amarelos odeiam os brancos odeiam os negros, e assim por diante. Sempre ouvimos dizer que todo esse ódio é incitado pela propaganda, mas esta é uma explicação bastante superficial. Por que é mais efetiva a propaganda que incita ao ódio do que aquela que promove os sentimentos amistosos? Evidentemente, a razão é que o coração humano, tal como o moldou a civilização moderna, está mais inclinado ao ódio do que à amizade. E está propenso ao ódio porque se acha insatisfeito, porque a pessoa experimenta no âmago de seu ser, talvez até subconscientemente, que de alguma forma lhe escapou o sentido da vida, que certamente outras, que não ela, assambarcaram as boas coisas que a natureza oferece para o gozo dos homens. A soma positiva de prazeres na vida moderna é, sem dúvida, maior do que nas comunidades primitivas, mas a consciência do que isso poderia abranger aumentou. Na próxima vez que o leitor levar seus filhos ao jardim zoológico, preste atenção nos macacos. Quando não se acham em plena atividade ou comendo algo, exibem uma estranha tristeza fatigada. Quase poderíamos pensar que gostariam de virar homens, mas que não conhecem o processo secreto para tal. No curso da evolução, erraram o caminho. Seus primos continuaram avançando, enquanto eles ficavam para trás. Na alma do homem civilizado, parece haver penetrado parte dessas mesmas tensão e angústia. Sabe que existe algo melhor para ele que está quase a seu alcance, mas não sabe onde buscá-lo nem como encontrá-lo. Desesperado, lança-se furioso contra o próximo, que se acha igualmente perdido e igualmente infeliz. Chegamos a uma quadra da evolução que não é a fase final. Teremos de atravessá-la rapidamente, ou quase todos perecerão pelo caminho e os restantes ficarão perdidos num cipoal de dúvidas e medos. Dessa forma, a inveja, por pior que seja, mesmo em seus mais terríveis efeitos, não é inteiramente diabólica. Em parte, resulta da manifestação de uma dor heróica, da dor dos que caminham às cegas pela noite, ou se veem como passíveis de morte e destruição, em busca de um refúgio melhor. Para encontrar a senda que lhe permita sair desse desespero, o homem civilizado precisa desenvolver seu coração, assim como desenvolveu seu cérebro. Deve aprender a transcender a si próprio e, com isso, alcançar a liberdade do universo.